Ora, boa noite, todos estão aqui a chegar. Boa noite, está tudo bem disposto? Boa noite. Obrigado a todos que estão agora aqui já. Terminar aqui uma coisinha. Olha, o Peter já aí está. Já puxar o Peter. Aproveito e os dois juntos já damos aqui as boas-vindas a vocês. Opa! Boa noite! Boa noite! Beleza? Beleza, que bom te ver. Opa, bom, está com um bom aspecto, Peter. Parabéns pelo e-book, é? Tá Muito bom, bom. ainda não, eu quero enviar, eu tenho-me esquecido, epá, é sério. Eu baixei uma aplicação para o celular que é To-Do List, que é coisas para fazer. E eu vou fazendo lá tópicos de coisas para fazer e depois marco o checklist. Epá, Sim. e eu inclusive tenho lá para enviar o e-book para o Peter, que eu tenho todo o gosto em oferecer o e-book ao Peter. Não se esqueça. Olha, mas vou esquecendo, é que vou adiando e não, agora vou fazer não Mas sei o quê e já vou enviar. E pá, e vai passando e vai fazendo e vou esquecendo. Desculpa, Peter, mas eu prometo que que é vou enviar. isso? Que é isso? E então, como é que Olha, está tudo? é o seguinte, eu ainda não consegui resolver essa armação aqui, O esse suporte. suporte aqui. Pode ser que eu mexa um pouco a câmera ainda. Não, Estou não tem tentando. problema. Ele está meio, sei lá, andando para lá e para cá, não está segurando como deveria Sem esse problema, Peter. suporte. Olha, E então, meu querido, que eu bom, estava hein, aqui a cara? começar. Parabéns, É, pá, parabéns obrigado. E pelo tenho seu uma. e-book. É sensacional você ter conseguido terminar isso no meio da pandemia, ainda por cima. Não, ouça, Tá de Peter, parabéns. e digo-te uma coisa. Eu estava a fazer um e-book totalmente diferente do que acabou por sair. Este e-book era para ter, ou seja, o meu objetivo era para ter terminado este e-book no final de março. Portanto, eu lancei isto a semana passada, portanto foi final de junho, são 3 meses de atraso. Mas a questão Querido, foi, você não pode esquecer, você está fazendo televisão, você fez o e-book, você virou pai, você fez jejum de setembro. é, Olha as coisas que você é realizou nesse muita ano. Eu coisa estou para, muito orgulhoso de você, de é fazer muita parte coisa para dessa sua gerir. bagunça. Mas sabes o que Mas aconteceu? parabéns. O que aconteceu foi, eu comecei a fazer um e-book totalmente diferente Ah, e era um e-book bastante técnico, bastante sim. detalhado, bastante Sim. fundamentado. Ah, E houve um dia que eu acordei, olhei para o e-book e pensei, hoje vou reler todo o e-book desde o começo. E comecei a ler aquele e-book e eu pensei, quem me segue, quem precisa deste e-book, não sabe nem o que é cetogénica, qual é o interesse que tem em analisar gráficos, analisar comparações, grupos de teste. E eu agarrei naquilo e disse: Olha, não a machuquei porque é digital, né? Mas basicamente eu cheguei lá e foi: Olha, e comecei a escrever tudo do início. E fez pensei: muito Não, bem. eu vou fazer uma coisa bem simples que o Hum, Peter até vai olhar para ali e vai achar básico, mas a ideia é mesmo para quem está a começar ter um e-book que, primeiro, vai ser fácil de ler, não é tem só nada isso. de conversa técnica, é fácil de ler, fácil Isso de aí. digerir, vai dar a Ah, informação geral do que é uma cetogénica, o que acontece no corpo, o que é bom, e depois falar no que é importante, que é o que é que se come por cada grupo alimentar, e depois, em vez de eu estar a explicar como é que coordena cada alimento e cada coisa, o que é que eu fiz? Agarrei num plano alimentar de 15 dias, tal, está aqui o cardápio, dei lá uma sugestão como é que dá para substituir alimentos, como é que dá para montar refeições e ficou assim. Olha, está feito. A única coisa que é preciso adaptar é o volume de comida que está no e-book é realmente pouco. Eu comecei como assim? A quantidade de a comida? A quantidade, quantidade exatamente. É que as pouco, pessoas diariamente deveriam comer é pouca? não, é assim, se estivermos a falar de uma mulher com uma Sim. estatura baixa, aí com uns 60 quilos, aquilo rola bem, 70 quilos rola bem, com a prática de jejum. Só que eu pensei, eu posso pôr um volume aqui maior, mas depois é preciso fazer mais contas. Então o que eu pensei, vou começar por colocar mais baixo o volume e deixei lá mesmo a indicação que é
respeitar a saciedade e aumentar a quantidade que for necessária, respeitando a proporção. Então imagina, tem lá um bife de 120 gramas, se a pessoa precisa de mais, o que tem que fazer é 2 bifes de 120 gramas e um abacate Sim. completo. Coisas desse estilo. Então acho que ficou bem fixe, acho que ficou bem, bem Mas fácil de seguir. o bom do e-book é que você pode fazer um upgrade a qualquer momento, né? Exatamente. E isso é outra coisa que depois acontecerá no futuro, que é fazer depois uma versão 2.0 e depois uma versão 3.0 Sim, e à medida que as coisas vão evoluindo e que vou complementando, vou acrescentando lá e depois vai. sim. Mas depois o Peter dá-me a sua opinião do que é que achou do e-book. Não, assim, eu acho que combina mais com o seu perfil no Instagram, né? Você começar do básico e mostrar os alimentos e aí crescer. As pessoas não estão interessadas no estudo, elas estão interessadas em É resultado, isso. né? Porque É os isso. estudos Não, são muito enganosos. A é verdade é verdade. E essa, sabes, né? e sabes o que eu pensei foi, realmente eu lanço este e-book assim de forma simples, o preço Sim. está super barato, para terem Qual é o noção. preço? O preço é 8 euros, e isto em reais deve dar Maravilhoso. 60 reais, 50 reais, não sei. Maravilhoso. E ele tem alguma questão de localidade no cardápio também? Você escolheu algumas coisas bem portuguesas, bem europeias, talvez? Seria interessante, né? Pensar numa coisa assim, Não, mas. eu escolhi comida que dá para toda a gente, que toda a gente Hum. encontra e que toda a gente pode pagar. Inclusive, em vez de eu estar, olha, são 55 reais neste momento o e-book. É. Para ter uma noção, eu escolhi, imagina, eu sugiro às vezes até por exemplo, carne de vaca, mas eu até poderia falar em cortes. Só que quando eu vou falar em cortes, primeiro, nem toda a gente pode pagar todos os cortes. Eu E até os cortes podia têm dizer, nomes diferentes em cada país também. É muito não, e complicado também isso. o brasileiro e o português cortam o animal de maneira diferente. O Vocês usam mais argentino, o americano, todo tudo. mundo corta. O Brasil tem mais cortes do que tem o português. E depois é o Ah, preço dos cortes. Então o que eu faço é mesmo, olha, hoje vai ser vaca, vai acompanhar desta maneira, no jantar vai rolar ovos, vai rolar um bacon, vai rolar um queijo, amanhã vai rolar um porco, pode ser carne moída, e assim depois a pessoa compra o corte que gosta, o corte que pode pagar também, porque é importante, não é? Nem toda a gente tem o mesmo bolso. E eu fiz as coisas dessa maneira e achei que era a maneira. E existe aqui outra questão, que é este cardápio que está no e-book, eu utilizei já no passado, não nestes desafios cetogénicos, eu utilizei no passado em com desafios pagos sucesso, e com mais caros sucesso. e com sucesso. Este plano É muito tem mais de importante. 3 Prática. toneladas e meia de emagrecimento, para teres uma noção. São Três, mais de três 3 mil tomadas e meia. toneladas, são Ah, 3.500 quilos que este plano já nossa. emagreceu. É um elefante pequeno. É um elefante. Sensacional, parabéns. Está de É muito parabéns, bom. está de parabéns. No meio da pandemia você emagreceu, está mais bonito, está mais É relaxado, com verdade. filho, com burro. E você tá, eu falei, Não, com e a vida está livro. cada vez melhor e é É. isso que é importante e a gente vai para a frente Que e amanhã logo se vê. eu vim aqui hoje para te dar uns presentes, que você andou ali no direct me perguntando umas coisinhas. Eu falei, vou falar na live, né? Porque aí tem todo mundo, né? Essa coisa das olheiras, mas eu já estou vendo que já melhorou demais em você também, né? Não, mas ainda não está. Eu até vou. Estás a ver? Epá, é muito É, leve e Não, nota-se mas de vez em quando mais. tá maior, né? De vez em quando tá Mas maior. olha, mas nota muito Essa mais ao. variação é normal. Mas nota mais ao acordar ainda. Ao acordar ainda noto mais. E mesmo sem o café, mesmo com os. Eu acho que a vez que ficou melhor foi quando eu fiz os 5 dias de jejum. Acho que foi a vez que ficou melhor. Mas entender a lógica é que interessa, meu amigo. Então, bora. Por quê? Olha, Por Peter, quê? queres Não, mas esse ainda começar? não é tema, isso é presente lá no final. Vamos Então, ficar no pronto. tema Então, vamos dessa começar vez, que a pelo gente tema vai e de A a depois vamos para Z, aí. né? Né? O quê? Vamos começar pelo tema e depois falamos desses Sim, pormenores. sim. Muito bom te Então, encontrar assim de novo, mais uma vez. Fico feliz de estar aqui. Você não sabe, não, mas você já perguntou, né, por que eu gosto tanto de estar presente
nas suas lives. Eu digo porque você mal sabe o quanto eu jubilo nesse momento de ter pessoas como Epá, você, como a Jade, como a Fê que Anders, né, bom. que estão fazendo essa luta avançar. Eu já estou há 20 anos discutindo isso tudo e eu fico super feliz de não ser mais o sozinho. Eu tenho grandes notícias em relação à última live que a gente teve em relação à Cândida, muito Boa. interessante, né? Muita coisa legal Eu vou anotar acontecendo. aqui, porque senão a gente vai se esquecer, Peter. Eu já sei como é que somos os dois. Ah, sim, claro. Começamos a falar de várias coisas e depois a gente esquece. Mas eu acho que no final o nosso é um bate-papo mesmo, né? É um bate-papo. E acho que é aí que está o truque. É, não vale a pena também sermos demasiado Sim. Como as pessoas técnicos. não estão interessadas nos estudos científicos, É verdade. Mas sabes, mas sim. Peter, eu acho que também eu não censuro as pessoas não apaixonarem por estudo científico. Eu acho que isso existe para cada pessoa. Existe a pessoa que gosta do estudo científico, existe a pessoa que só quer fazer uma alimentação e pronto, e existe a pessoa ali no meio que quer saber um pouco, mas que não quer muita técnica. E isto existe espaço para tudo, existe, e toda a gente tem o seu valor, não é? Olha, o Peter caiu. Vocês estão a ouvir bem? Era, a gente vai puxar o Peter. Onde é que ele anda? Olha, minha gente, eu aproveito para vos dar aqui as boas-vindas enquanto o Peter recupera. As boas-vindas à nossa live, que a gente já não fazia aqui há algum tempo e que são sempre bem-vindos. Na medida que nós vamos aqui falando, vamos bater aqui um papo, vocês estão super bem-vindos para fazer perguntas, estão super bem-vindos para tentarem intervir, para acrescentar ou para complementar alguma coisa tão de boa, está bem? Portanto, fiquem à vontade. Peter, estava aqui a aproveitar enquanto tu recuperavas, e estava a dizer que estava a dar as boas-vindas a toda a gente e estava também aqui a dizer a toda a gente que pode muito bem fazer perguntas da nossa conversa, Sim. pode também completar às vezes alguma coisa, porque nós no nosso discurso não está aqui nada programado, então até podemos esquecer de alguma coisa. Quem quiser completar, quem quiser perguntar, está à vontade. A ideia é mesmo ser uma live interativa e haver troca de ideias, não é, Peter? Sim, sim. E não sei se você está filmando, gravando, eu não estou, mas É, seria ótimo também, eu no né? final vou gravar, eu vou guardar a live e vai ficar gravada. O que eu vou Perfeito. fazer é colocar depois o vídeo no YouTube, porque já muitas vezes eu perdi as lives no Instagram, então coloco lá no YouTube e depois desbloqueio os links e vocês podem assistir de boa, quando Perfeito. quiserem, à vossa velocidade, no computador, como quiserem. Porque muita gente pergunta, e eu confesso que eu ainda sou um pouco devagar com isso tudo, né? Então, assim, é bom que você se organize, Peter, ou nós alguém não podemos. filmar, Se todos gravar. nós soubermos a mesma coisa, o mundo não anda para a frente. Cada um tem que ser bom numa coisa e saber um pouquinho de outra. E todos juntos sabemos muito de muita coisa. Mas talvez você queira começar falando para as pessoas que eu imagino que a maioria saiba, que está nos seguindo, mas talvez você queira falar um pouco sobre a dieta cetogênica diretamente, antes da gente entrar no tema, por que, que ela é tão importante, né? O que a maioria também já sabe, Olha, mas a Peter, gente eu tem que acho que nivelar um pouco o conhecimento, eu posso dar só aqui uma introdução, apesar de uma acho. pincelada. É uma pincelada, não vou entrar em muito detalhe, porque a maior parte das pessoas que nos estão a assistir sabem bem o que é uma cetogénica. Eu acredito que Quer, sim. quer mais salientar e mais referir a importância, não é só, eu sei que a maior parte de vocês chegam até nós para emagrecer, porque realmente é uma estratégia muito boa de emagrecimento, mas não só. A cetogénica tem vários benefícios de saúde, de bem-estar, de uma vida melhor, de mais energia, desde coisas de acordar mais bem disposto, um sono mais reparador, vocês deitarem-se com a mesma energia que acordam, não ter moleza, não terem perda de vontade de fazer coisas, mais fertilidade, melhor relação em casa, melhores amigos, tudo isso muda. Não porque vocês vão ter melhores amigos por causa da cetogénica,
nem porque vocês vão ser melhores maridos ou mulheres por causa da cetogénica, mas ela trabalha também o emocional, trabalha bem também o bem-estar, trabalha o equilíbrio. E uma pessoa equilibrada e uma pessoa com bem-estar emocional é uma pessoa feliz, é uma pessoa que é boa de se estar, é boa de se conversar e tudo isso vai refletir na vossa Produtiva, vida. E produtiva. produtiva. E Incrivelmente produtiva incrivelmente produtiva. na E vocês vão se pandemia. aperceber que o facto de não terem que estar sempre a programar uma refeição, a programar quando é que vão comer, o cérebro funciona muito bem e vocês vão sentir realmente uma diferença brutal. E quem não sente ainda, olha, a memória, aquelas pessoas que nunca se lembram dos números de telefone, nunca se lembram de um código de 4 ou 5 números, com uma cetogénica isso não acontece, a memória resolve-se. Portanto, cetogénica é bom para tudo, basicamente, está bem? Se não é por impacto direto, é por impacto indireto, porque a partir do momento que nós somos pessoas mais energéticas, mais bem dispostas, com um humor nivelado, pessoas mais felizes, tudo o resto da nossa vida funciona por homeostase, né? E tudo vai ser muito mais equilibrado, Peter. Agora, hoje programámos para falar sobre emagrecimento e tu escolheste aqui 3 pilares que me dizes que é a insulina, o cortisol e o estrogênio. Normalmente o estrogênio até é pouco falado. O cortisol, Você já tem talvez falado de estrogênio? Já tem falado de estrogênio? o cortisol, talvez, dos 3 é o que mais é falado, talvez. E a insulina também acho que até é pouco falada para a importância que ela tem. Portanto, quando quiseres dar aqui o começo a isto, bora. Não, assim, a gente pode facilitar um pouco, né, o entendimento, né, porque ou você está em cetose ou você está em carbose. Né? Ou você está queimando carboidrato, açúcar, ou você está queimando gordura. Basicamente, quando o seu cérebro e o seu coração e os seus órgãos aprenderam a queimar gordura, você vive muito melhor. Então, há diversos estudos já científicos mostrando claramente que o bebê na barriga da mãe é uma criatura cetogênica, o feto em si é uma criatura cetogênica, está ali dentro de um líquido amniótico que tem 3.800 milimol de corpos cetogênicos. Olha isso, hein? 3.800. Muito. Quando ele nasce, ele está em 2.400 e como adulto a gente está em 80, o que é totalmente absurdo. Assim, alguma coisa não está certa. Né? A gente precisa entender cetogênica, dieta cetogênica como uma forma de alimentação leva a cetose, que não é a ácido cetose. Quem leva a ácido Exatamente. cetose é o carboidrato. Vamos explicar melhor. Né? Então, assim, açúcar, amido, carboidrato, simples, complexo, ou O que gordura, for glicerídeo, colesterol, etc. e tal, LDL, HDL, todas essas saturado. Uhum. separações podem ser muito bem simplificadas em ou você queima gordura ou você queima açúcar. Tá? Então, todas as vantagens que o Eduardo citou, basicamente, a cetogênica significa eu estou queimando gordura, tenho diversas possibilidades e vantagens que eu perco nessa perda de flexibilidade metabólica, né? Ou seja, quando eu estou só no açúcar, como a gente aprendeu, né? E não estou queimando gordura, que é a ideia do emagrecimento, basicamente é queimar a gordura, né? É se livrar dos pneuzinhos de gordura. Aquela pochete, né? Uma delas seria a pochete, mas existem do Dr. Cooper, lembra do Cooper, do jogging? O cara lá dos anos 60, 70, ele estudava um meio científico, como os russos, os americanos estudavam a mesma coisa, de como fazer o astronauta sem peso de gravidade conseguir estar fit, né, treinado o suficiente. Então, o Dr. Cooper inventou o jogging, que era uma ideia, e também o aeróbic, a ginástica aeróbica no lugar, né, para queimar. Né? A ideia era que um coração forte, treinado em aeróbica, ele tinha uma capacidade maior de absorção do estresse, o que se tornou não tão verdadeiro, porque verdadeiramente o que absorve o impacto do estresse são os seus músculos. Então hoje se sabe que o piloto de caça, como astronauta, não precisa ser magrinho e fazer jogging, ele tem mais é que fazer musculação e ter bastante músculo para absorção da força da gravidade, que ele vai ser
que ele vai vivenciar no momento de reentrada ou de curvas, Momento de né, para stress, não não é? desmaiar e não perder massa. Também Então, é o é, estudo isso, todo isso também é dos uma coisa astronautas. que se aplica bastante em pilotos de Fórmula 1, Sim, sim, porque a força G das curvas, que eles atingem exato, força G mesmo, exato. semelhantes até aos do caça, eles trabalham muito também essa componente muscular, de treinos funcionais também, realmente Mas para isso é, conseguirem fazer você é mais esse jovem, né? esporte. Você já está pegando isso aqui mais para cá. Assim, o primeiro piloto de Fórmula 1 que começou a fazer malhação de musculação realmente foi o alemão. Como é que chama ele? Poxa, como é que eu posso ter O Schumacher, esquecido? É o Schumacher, né? Que está aí provavelmente em coma ainda, né? Ele foi o sabemos grande lá nós, não campeão é? porque ele malhava realmente ferro, né? Puxava ferro. Mas a questão para mim que interessa nesse momento é perda de massa, né? Músculo, ganho de, por falta de gravidade, a perda de massa magra, né? A perda de gordura pelo movimento e a absorção do impacto pela força muscular, né? Que é fundamental nessa história toda. Então, assim, o que alimenta o músculo? O que faz o músculo crescer? Né? Qual é a vantagem de se ter mais músculo? E por que é tão importante a cetogênica em relação a essa ganho de massa muscular? E é simplesmente a absorção do impacto, né, do estresse, por assim dizer. Né? Quando a gente define estresse por dicionário, a ideia é que estresse é uma deformação do objeto sob pressão. Uma coisa assim, né? Estou pegando o objeto, estou pressionando, ele Uhum. está se Está deformando, deformado. claramente, mas isso é uma definição errada. Porque, na verdade, se eu pressionar, fizer força, aplicar força sobre o objeto, o que vai acontecer é que o objeto vai andar. Né? Então, a força aplicada sobre o objeto não necessariamente deforma o objeto, mas sim a resistência interna. Eu preciso aplicar força e criar uma resistência interna para o objeto se deformar. E aí já Senão estamos. só é criado movimento, não é? Senão eu vou criar movimento. Exatamente. E aí já estamos aí nessa questão da mudança postural que todo o alimento tem que causar a mudança postural pela absorção do impacto no intestino. Né? A insulina é um desses determinantes que causa realmente tanto crescimento muscular quanto inibição de queima de gordura. Então, assim, às vezes é bom, né, e necessário ter insulina, como é bom ter cortisol, como é bom ter estrogênio. Essas coisas são importantes para o corpo ser humano, mesmo Cândida, né, quando eu já joguei o Cândida lá na frente, o pensamento do Cândida é que ele é um fungo que serve para putrefação, né? Ele faz um trabalho de limpar o ambiente. Ele é um explorador, como você, né? Ele explora a vida. Ele não é necessariamente mal, tudo bem? Mal a gente fala, mal da Cândida é quando a gente está falando da candidíase, que vem do Candida albicans, né? Que já é o fungo. Mas todos esses três pilares do emagrecimento, eles se relacionam com cortisol, insulina e estrogênio interdependentemente. Todos eles trabalham um para piorar o resultado do outro, mas também eles têm uma função independente que leva, no final, a uma doença maior. Né? Então, eu acho que eu vou soltar logo a bomba de cara, né? Porque nós já estamos falando da Manda. cândida, estamos falando de insulina, já estamos falando de cortisol, e eu acredito, como você, que a maioria das pessoas que agora estão aqui já sabem muito bem o que é a cetogênica, já tiveram alguma experiência, né, também de melhora a curto prazo, médio prazo e longo prazo. E a história toda tem que ser para a vida, né? Para a vida inteira. É curto prazo, médio prazo e longo prazo, mas é para a vida inteira. Então eu tenho o que dizer, e por isso que eu acho bacana estar também te acompanhando, né? Vendo as suas melhoras, são vistas, sabe? É diferente, está de parabéns, porque a gente vê no seu rosto, como eu vejo na barriga da Fê Andas, eu vejo a melhora, entende? E eu me alegro, eu jubilo, porque a mensagem passou e eu não preciso mais lutar sozinho. E foi muito duro, né? Não foi fácil. 20 anos atrás, falar disso que a gente está falando aqui com tanta simplicidade, Se hoje não é não era. fácil, há 20 então, não é? É. Mas eu gostaria de, antes de soltar a bomba, dar um pulo lá para trás, antes do Atkins, né? Porque proteína, a dieta da proteína clássica, Uhum. né? O Dr. Atkins, muito famoso nos anos 80,
Pouca gente sabe que antes do Atkins, mais ou menos nos anos 50, teve a dieta do Martini, né? Você conhece a dieta do Martini, não? Acho que não. Pelo menos o Não, nome não me diz nada. basicamente, mais de 2 milhões de americanos compraram o livro, emagreceram na dieta do Martini, né? Porque é um pouco contraditório no pensamento do álcool, do açúcar, né? Assim, a maioria das pessoas acha que álcool impede a pessoa de emagrecer, o que pode muito bem ser verdade. Eu vou depois fechar um círculo para a gente entender isso tudo, né? Mas havia a dieta do Martini que funcionava. O cara comia 2 T-bone steaks por dia e tomava 2 Martinis e emagrecia. Foi muito famoso esse cara lá naquela época, né? Mas ele não era nem nutricionista, mas ele já era um cara marqueteiro que fazia força para empurrar a ideia da dieta cetogênica, que era baseado na proteína. Então o Dr. Lutz, meu mestre na Áustria, dieta da proteína. O Banting, dieta da proteína para curar a epilepsia, o processo mental que você fala, né? Que você estava falando. A maioria das pessoas ainda não sabe da história da cetogênica, que tem 400 mil anos de história, né? A gente come tutano de Ou ossos de fêmur mais. de boi, 400 pelo mil, menos, não. 400 mil Arqueologicamente falando, registados. Registados. arqueologicamente falando, né, Exatamente. prova física, 400 mil anos, tá? Carne grelhada, 169 mil anos, tem prova física. Exato. Mas a verdade é que, em todos os sentidos, a alimentação cetogênica, como a gente pensa hoje, né, que é a caça, coleta, olhando para paleo, todos esses olhares ancestrais, eles batem nessa existência do evento da agricultura que antes não existia. Então, 20 milhões de ancestrais do Eduardo Peter comeram basicamente tutano, carne e gordura, né? E de vez em quando eles encontravam umas frutinhas vermelhas, umas pinhazinhas para comer, Para comer. madura no pé. Não tinha geladeira, não tinha como poupar isso. E essa é a realidade da coisa, né? Então, muitas pessoas ainda chegam aqui achando que é uma dieta da moda, que serve justamente, como você disse, para o emagrecimento, o qual é o tema hoje. Né? Nós viemos aqui conversar sobre Sobre emagrecimento e sobre emagrecimento. essas 3 colunas do emagrecimento. Não é? Mas a gente precisa entender que o corpo verdadeiramente ressona a verdade. E ele fala para a gente claramente: eu me sinto melhor. Como pode isso estar errado? E essa discussão mental, a gente tem o tempo inteiro, chega ao nível de dentro da nossa casa, se sentir como um pária, às vezes, né? Já teve essa experiência, Eduardo? Já. Já. Né? Mas Para a casa da sogra. não, mas eu acho que realmente não é fácil colocar em palavras o que é viver em cetose, o que é viver numa cetogénica. Porque a Tem que diferença experimentar. tem que experimentar. A Tem que experimentar. energia, a disposição, tudo é melhor. Tudo é melhor. E não dá para explicar o que é uma pessoa com 50 anos fazer uma cetogénica e se sentir como quando tinha 20. Eu tenho dezenas, centenas de pessoas que já me disseram isto. Centenas. Ah, eu tenho Que dizem, eu milhares. hoje tenho a Eu estou mesma ali energia nessa quando tinha situação 20 anos. exatamente. Né? Eu estou com 54. 54. Eu não sinto. Eu me sinto agora melhor do que eu me sentia antes. E eu fazia muito esporte, mas muito esporte mesmo. Né? Tipo 4 a 8 horas de treinamento por dia. 7 dias É por que semana. Era é o uma tempo. diferença, até a própria clareza mental, a destreza mental, a capacidade de memorizar e resolver problemas, que uma pessoa vai pensar, mas porquê? Porquê é que isto está, qual é a diferença nisto tudo? E a diferença está exatamente no combustível, está no que nós damos para o corpo, está nas cetonas. No fundo, o que acontece aqui, e por isso é que não é uma dieta de moda, como o Peter estava a falar, e muitas vezes me perguntam: quanto tempo se pode fazer cetogénica antes de parar? A vida Nossa, inteira. a vida inteira. A cetogénica é chamada de dieta erradamente. Cetogénica é estilo de vida. Lembrando que Não, sim, dieta concordo. é Mas a uma palavra forma dieta de. é regime, não é É regime. emagrecimento. É forma de Exatamente. alimentação. No Né? fundo, qualquer estilo de alimentação é uma dieta. Um programa de alimentação é uma dieta. Pronto. Depois o Aí objetivo é você, outro. Você entra nesses. Ah, eu vou no final de semana para a fazenda de amigos. Aí eu levo a minha comida. E no final todos eles comem. Eles, eles te sabotam.
Eles deixam o macarrão lá e comem o seu filé mignon, a sua picanha. É óbvio, né? Porque é muito mais Lógico, saboroso. É claro. muito mais saboroso, né? Mas você sabe muito bem que eu gosto de chocar e levar as pessoas para aquele pensamento. Eu acho que isso é uma das ferramentas mais importantes que eu posso entregar de presente para as pessoas. E já que tem aqui 100 pessoas olhando, não sei quem já conhece, mas eu tenho mostrado muito isso. Demorei 6 anos para aceitar que era possível que isso realmente funciona. E eu gostaria de dar mais uma vez para você usar e para as pessoas também usarem. Então eu vou fazer isso aqui agora só para demonstrar o que o corpo fala sobre isso tudo, né? Então, assim, se você fizer comigo e todo mundo que estiver vendo fizer também, o anel, né? O anel do ok, com Você bastante viu força. o comentário que eu lá fiz no vídeo em alemão? Você estava com o cliente? Não, não vi ainda, não, vou ver. Não! Você te Não vi. filmou com um cliente em alemão, não É, era? A fazer o é. teste. E eu fui lá e eu Fazer o comentei. teste, justo, Nós já justo. fizemos, nós já falámos disso nas lives. Da Beleza, então vamos sensibilidade e da fazer de maneira novo. como a gente Continue dando para as enfraquece. pessoas, porque aí acabou a discussão. O e-book vai ser necessário para orientar, mas isso aqui prova qualquer coisa, tá? Então vamos lá, vamos fazer eu e você aqui junto. E todo mundo que estiver aí, por favor, faça força entre o dedão e o dedo indicador. Põe o outro dedo indicador dentro, faz força e tenta abrir, você vai ver que você consegue segurar numa boa. Agora, se você pensar numa cenoura, o que acontece aqui, ó? Abre imediatamente. Se você pensar numa Coca-Cola Light, abre mais rápido ainda. Bem, Pensa em Coca-Cola, então cima. nem dá para segurar. Agora pensa numa picanha e vê. Segura. Pensa no ovo cozido e vê. E você vai ver que segura. Então, assim, a partir daí, você pode testar todos os seus alimentos. Para saber se naquele momento, mesmo o abacate, aquele abacate que você está olhando, vai funcionar ou não. Porque o seu corpo vai te dizer. E não tem escapatória para isso. Você pode testar remédio, você pode testar tratamento, você pode testar comida, que é o mais importante aqui. Bebida Mas também. Uma aonde vez pouco falaste nós do café, chegamos, de teres feito o próprio teste com o café, que sim, apesar de muito gostares e de ser importante tudo permitido, isso, tu até tinhas claro. naquele momento, até tinhas alguma intolerância e saturação. Lembras-te dessa situação? Minha questão toda é que a vida é a vida, né? Se eu estou na casa da minha sogra, eu vou ter que comer o bacalhau dela com creme de leite, mesmo que o creme de leite faça mal para mim. Eu tenho que Não, estar forte o faz suficiente. parte de viver. Peter, Sim, eu vou dar um sim, exemplo. Olha, vou dar um por exemplo muito favor. bom. No domingo, o meu filho faz um ano de idade. É o primeiro ano que o meu filho vai fazer. Como tu sabes, eu estou a fazer isto agora. Ainda ontem mostrei isto também na live. Eu estou a fazer isto, que são. Sim, você está marcando. Eu só não sei o que você está marcando aí, mas eu sei que você está Não sabe? marcando. Então, Está até vou botando as marcar metas. agora. Olha, As vou fechar metas. agora o dia 28 de 30. Portanto, É. 28, marcado. O que é isto? Isto aqui foi. Eu tive a ideia, porque muitas vezes as pessoas fazem compram os planos, participam nos desafios, no e-book é cedo para falar, mas vai acontecer com alguns que eu sei, e não cumprem. Ah, Certo? entendi. Porque não é só pagar, pessoal, não é só comprar, tem que fazer, tá? Não há mágica, tem que fazer. Pode ajudar a ter um bom plano, pode ajudar a ter um bom acompanhamento e ajuda muito, mas tem que fazer na mesma. E há um dia que eu pensei, eu por acaso, não sei se estás recordado, já tínhamos feito lives, eu no final do ano passado, eu estive a engordar de propósito para fazer um emagrecimento em tempo real com os meus seguidores. Então eu fui para 80 quilos, chegou a 79,6, se não me falha a memória, Você está com que 79,6, altura, Eduardo? Que altura? 1,72. Sim. 1,72. Portanto, 80 quilos é imenso, imenso. Eu, por acaso, olha, eu não sei se consigo puxar, eu não vou puxar a foto porque depois não sei tirar a foto daqui e vamos ficar com a foto aqui a live toda. Eu nem sabia que poderia. Eu gostaria de Agora vez em quando de colocar. é uma nova, dá Ah, para puxar uma foto para mostrar aqui, mas depois eu não sei é. tirar. Também deve dar, mas pronto. E o que é que Vamos aconteceu? experimentar mais tarde. Pronto, eu depois fiz o emagrecimento, eu perdi em 20 dias 6 quilos e qualquer coisa, foi um resultado muito bom. E o que aconteceu é que eu deixei-me ficar, apesar de ter uma cetogénica, uma alimentação saudável, mas nunca voltei a fazer o treinamento
e tudo detalhado para tentar ir ao meu limite. E eu, há um mês atrás, deu-me aquelas ideias de gênio que a gente tem, que é, então se eu não consigo ter pessoas para fazerem 30 dias perfeitos sem erro, e se eu reativasse isto e fizesse eu 30 dias sem erro? Então está aqui 30 dias sem erro, vamos agora com 28 dias sem erro, com treinamento e alimentação e jejum sem erro, né? E o que é que acontece? E estou a contar isto porquê? Porque domingo, por acaso, acaba os 30 dias, é o dia 31, é no domingo, e eu Que vou é o comer aniversário do seu filho. o aniversário do meu filho e eu vou comer Como o o que eu tempo quiser. passa. O tempo Incrível. Um passa ano rápido já. mesmo. Muito Passa rápido mesmo mesmo. rápido. E eu vou comer o que eu quiser. Porquê? Porque a vida acontece. E um aniversário é um aniversário, e o Natal é o Natal, a Páscoa é a Páscoa. E o que é importante não é esses dias. O que é importante são os outros 350 dias ou 360 dias do ano. Não é, Perfeito. Peter? E a gente não se Perfeito. pode esquecer que existe na mesma uma vida para viver, existe na Sim. mesma uma vida social para ser vivida, para ser gozada. O que faz diferença são os dias que a gente faz as coisas bem, não é? Que é a maior parte deles. Portanto, não tem problema nenhum vocês irem na casa da sogra, como está aqui a dizer o Peter, e comer o bacalhau que não deviam, ou ser Natal e comer o bolo rei, comer ali a batata, não tem problema nenhum. O que interessa é todos os outros dias vocês fazerem tudo bem. É ou não é, Peter? É. Eu concordo com você. Acho que foi na nossa primeira live a gente conversou um pouco sobre isso, sobre esse ritmo do ser humano 3-4, né? No 3 vai bem, no quarto quebra. Quebra. Antigamente, como atleta, eu acreditava, como treinador e atleta, eu acreditava na disciplina do ser humano. Né? Assim, era necessário ter disciplina para conseguir alcançar todos esses objetivos, qualquer que seja. Mas hoje eu acredito muito mais na fraqueza humana, né? Algumas vezes nada vai funcionar dessas coisas, e por isso que estamos aqui de novo. Né? Mas o pensamento é justamente isso. Tá, então eu tenho instrumentos, né, que eu vou marcando, eu sei, eu fiz 30 dias, eu ponho minha cabeça ali e vou atrás. Tem que ser uma pessoa como o Eduardo, muito disciplinada, porque Não é normalmente fácil. você está como manager do seu próprio canal de televisão, do seu Instagram, da sua dieta cetogênica, que é o seu trabalho. Você está um pai com uma criança pequena, assim, olhando você pelas características do que a gente chama de dropout. Você tem várias características que diriam, ó, ele não vai conseguir fazer os 30 dias completos, entendeu? Basta o filho ficar doente e já não dá para organizar muito bem a coisa toda, né? A gente tem que ter um entendimento que o ser humano vai falhar, que eu vou falhar, e que 3 vai bem, no quarto eu vou quebrar. E se eu observar isso, na corrida, já é assim, eu corro os 3 minutos, começa a queimar tudo, no quarto minuto eu quero parar porque tudo dói. Mas se eu diminuir o ritmo um pouquinho e continuar a chegar no próximo Já foi. 3, ou seja, já foi. Aí eu corro meia hora, 40 minutos, 50 minutos. De novo, eu corro 30 minutos, entre 30 e 40 eu vou quebrar. Eu faço 3 dias de snowboard, no quarto dia eu não consigo levantar da cama, de tanto machucado, de tanta dor. 3 meses vai bem, no quarto mês eu vou quebrar. Se a gente implementar, pensar nessa questão do ritmo, né, para a mulher fica mais fácil, mas também é muito mais complicado, porque aí entra ovulação e menstruação. O ritmo da mulher de emagrecimento não é uma linha Oscila. reta, não é uma linha reta, porque Não é a de ninguém, variação depende da mulher, hormonal né? é que é interessante, né, nessa história toda. Daí o estrogênio, a questão do estrogênio é muito importante a gente conversar, porque somos homem, eu e você, né? A gente não menstrua, não ovula, mas também não tem mais esse ritual de se transformar em adulto. Aí o cara chega com 40 anos, tem uma crise e não sai nunca mais da crise. É Os verdade. pensamentos Não, são mas não é, diversos. oh, Peter, mas eu também, e tu sabes que eu sou uma pessoa transparente e digo a verdade, e quem gostar gosta, quem não gostar não gosta. Eu destes dias, eu tive 4 ou 5 Né? que vacilei, Pessoas, sim. que vacilei. Não errei, mas vacilei. E inclusive eu fiz os stories a dizer que, pá, realmente, houve um dia então, acho que foi, não sei se foi o dia 18 ou o dia 17. Pá, estava mesmo, só me vinha comida e vinho e batata frita à cabeça. E eu até partilhei no story e disse, isto também acontece comigo, tá? Eu Sim, não sou claro. perfeito, eu não sou Ah, perfeito.
A questão é, e digo mais, e eu, neste fim de semana que passou, há uma semana atrás, fui de férias com os meus amigos durante 3 dias, todo o dia eles a tomar cerveja, a comer batata frita e a comer chocolates e bolachas, e eu, olha, zero. Vim com zero erro. E o que eu usei foi um propósito maior, que é, primeiro, e ontem falei disto numa live que fiz com a Jana, que é tentar todos os dias ser uma versão melhor de mim mesmo. Ponto. Segundo, eu sou pai e tenho um exemplo para dar a um filho, porque os nenés, as crianças, elas não aprendem o que vocês lhes ensinam. Elas aprendem por imitação. Quando vocês dizem, eu não, isto é genético, eu sempre acordei cedo, era igual à minha mãe. Não. Você cresceu a ver a mãe acordar cedo e aprendeu a acordar cedo como a mãe fazia. O mesmo é os hábitos, tudo. Então eu quero ser o exemplo. E tem outra coisa que é, eu vim aqui comprometer-me com vocês que em 30 dias eu trazia o melhor resultado possível e eu tenho que trazer o melhor resultado possível. Não dá para dar fraqueza. Não dá para ter erro quando a gente quer trazer o melhor resultado possível. Bem, Né? na sua transparência, eu vou chutar a sua canela e vou falar, acontece, não é? Claro que Acontece, acontece. não? Claro Porque que acontece. é impossível manter 100% de disciplina em todas as áreas da vida o tempo todo. Então, em Verdade. algum lugar, a gente vai falhar. Não é? E isso é importante de administrar, aprender a administrar. Porque não é a disciplina que vai levar ao emagrecimento, é a perseverança. A gente falou isso na segunda live, lembra? A Tem que longevidade. perseverar. Faça o primeiro passo e persevere. Isso que você está falando. Mas não é só essa questão, porque há algumas coisas que fazem a gente, como no seu caso da batata frita, ficar teleguiado. Vinho e batata frita, teleguiado. E algumas vezes você vai ter a disciplina naquele momento e conseguir, mas outras vezes, meu amigo, você vai perder. É verdade. E você aprende mais na perda, na derrota, do que na vitória. A verdade é essa. É A verdade. única coisa que você precisa lembrar é que é uma dieta, uma alimentação para a vida e que traz enormes benefícios. Basicamente, eu vou colocar aqui mais uma vez, se você está na carbose, se você está queimando açúcar, você está em degeneração de tecido. Se você está queimando cetonas, ou seja, na cetose, queimando gordura, além de emagrecer, você está regenerando tecido. A cura de qualquer doença crônica só é realmente possível, não a administração, a cura só é possível quando você está cetogênico. Porque aí você, meu amigo, está na barriga da sua mãe. E não tem lugar mais seguro no mundo que esse aí. O certo é porque o corpo, quando ele está em carbose, ele precisa se comer para sobreviver. Que é a mesma coisa que o vegetariano faz. Ele se canibaliza. Que já Quando ele falámos está. sobre isso também. Acho que logo na primeira live falaste sobre isso da questão Sim, do corpo se comer a ele mesmo quando estamos em carbose. E mesmo a sim. questão da. Na altura até usaste o exemplo da hipertrofia, não foi? Que é muito mais difícil colocar massa, porque o corpo consome-se a ele durante a noite, ele vai começar a consumir porque não tem a cetose para se sustentar e para se desenvolver, não foi? Perfeito. Então, assim, em termos técnicos, eu tenho armazenado em forma de carboidrato 30 minutos, ó, já estamos lá de novo, né? Nos três. Ou seja, quando eu estou fazendo uma aula de corrida, uma aula de ginástica, eu faço 30 minutos perfeita, entre o 30 e 40 minutos eu tenho um branco, eu tenho uma perda de concentração. No jogo de futebol, aquele é o momento mais perigoso, é quando realmente a quantidade de reserva de glicogênio começa a baixar e aí inverte, né? Teoricamente, você começa a queimar cada vez mais gordura pelo movimento. Então, nesse momento, o seu cérebro tem que ser capaz de entrar automaticamente em cetose, o que, se há presença de insulina, que é a nossa primeira coluna, né, o que a cetogênica faz muito bem, é realmente baixar os níveis de insulina. Na hora que ela baixa os níveis de insulina, os níveis de cortisol abaixam também. Né? Então, esses são os dois primeiros passos mais importantes dessa história toda, é aprender a entender a ondulação da insulina do cortisol. O cortisol quebra tecido, transforma tecido de colágeno em açúcar. Fazem
toda noite. As pessoas que estão à base de carboidrato se comem toda noite até 500 gramas de tecido por noite. Não adianta eu treinar a vida inteira, fazer o treinamento durante o dia, cheio de carboidrato, e aí de noite eu vou me comer. Não sobra nada. A equação não abre. Não abre mesmo. Mas se eu tiver em cetose de cara, na hora que eu precisar de carboidrato com um movimento mais explosivo, implosivo, ou simplesmente mais intensivo, o fígado vai resolver. E você continua na cetose. Você foi um exemplo muito bacana disso. Me conta um pouco dessa história aí, que você estava medindo. Lembra aquela... Epá, eu fiquei fascinado. Porquê? Porque... Sim, é fascinante. E nós falámos sobre isto, Peter, e a Fê está aqui a assistir, e a Fê também, eu partilhei esta ideia, esta coisa que a Fê na altura também, que foi, portanto, isto foi durante estes 30 dias, e foi talvez no dia 12, uma coisa assim, dos 30, portanto, hoje é o 28, foi há 15 dias atrás, vai que seja, um pouco mais, não interessa. Eu tenho feito treino todos os dias, excepto os 3 dias que fui para o norte, de férias com meus amigos, pá, tive Batata para ir frita e treinar vinho de ou manhã. não batata frita e vinho? Não, o que eu fiz foi descansar, não comia batata nem o vinho e Não dei comeu. repouso ao corpo. Pá, não, foi descansar e focar no psicológico para aguentar aquilo tudo. Mas Mas esse olha, é aquele que você estava no jejum, né? Esse é no aquele final jejum, de semana que você estava no jejum, sim. só fiz uma refeição o fim de semana todo. E falei com os meus amigos e disse, olha, vocês sabem o que é que eu estou a fazer? Pá, por favor, não me chateiem, não digam, não, toma só uma, não. Pá, porque já E vai eles, ser eles se difícil. manteram na disciplina, não encheram Já a sua vai ser paciência. difícil que chegue. Eu não preciso que vocês me dificultem mais. Pá, e eles foram todos eles impecáveis e nenhum tentou nada. Pá, foram brutais e foi um fim de semana espetacular. Voltando ao que tu estavas a falar. Então, Ah, como vocês sabem, nós temos a obrigação de ter a glicemia regulada, não é? Portanto, ali nos 70, 80 pouco, são bons valores. Nós, quando estamos em cetose, existe, e o treinamento em jejum, existe muito o mito de quando vocês vão falar com os Nutri-Nutella, quando vão falar com os médicos que não sabem o que é uma boa cetogénica, nem o que é uma cetose, nem nada disso, e o que eles vão dizer é, vocês não podem treinar em jejum, vocês vão ter uma quebra de glicemia, vocês têm que comer, o corpo não vai reagir. Eu, ok, tudo bem, nós sabemos que não é assim. E chegou o dia que foi, eu todos os dias treino sempre pesado, treino sempre intenso, mas houve um dia que, depois desse dia até houve mais, mas houve um dia que realmente eu fiz um treino brutal. Foi 1 hora, com boas repetições, muita repetição, com carga muito forte. Pá, treinei mesmo pesado. Treinei um brutal. E eu pensei, ok, não há melhor altura para fazer o teste do que ser agora. E eu fui medir a cetose e eu até estava à espera de ter uma cetose baixa. Porquê? Porque o gasto energético foi realmente gigante. E como o gasto energético foi realmente gigante, o corpo poderia não ter produzido corpos cetónicos a tempo e ter baixo nível. aumentado a quantidade de carboidrato, né, de Pronto, e o que é que energia, de aconteceu? açúcar no Ele sangue. manteve um ótimo nível de cetose, eu fiquei com 2,3, 2,6, já Dois, não três. lembro que eu te mostrei. E o que é que aconteceu ao açúcar, à glicose? E atenção, para vos lembrar que eu estava em jejum de 20 horas mais ou menos na altura, ou de 22, Ou seja, em cetose profunda, em né? cetose profunda, há mais de 10 dias, quase há 2 semanas, sem consumir carboidrato dos tradicionais, nem açúcar, sem ser uma ou outra fruta, então não há hipótese de ter vindo da alimentação. E eu tinha uma medição pré-treino de 76, que eu por acaso não tirei fotografia, fiz mal, que é um bom valor, e depois do treino eu tive uma medição de 110, fiz uma contra-tiragem e tive uma medição de 108. Ou Sensacional. seja, para entenderem, sem eu consumir açúcar, sem eu consumir carboidrato, ou seja, nada que me desse a glicose, o meu fígado foi capaz de produzir ou de injetar na corrente a glicose que eu precisava para dar resposta ao esforço intenso que eu tive
E Ou também seja, para e esta fazer um dos glicose vem treinos através do, mais pesados da sua vida, certo? Para fazer um dos treinos mais pesados da para sua fazer vida. um dos treinos mais pesados dos últimos tempos. Dos últimos É, não tempos. foi o da sua vida. Não foi da vida, porque eu há 7, 8 anos atrás treinava muito pesado e tinha um físico muito bom. Depois, na altura, desloquei o pulso, perdi o ritmo e acabei por. A gente depois casa e perde o ritmo, né? É. Não, mas eu estava curioso para saber justamente se na comparação, na sua mente, esse era um dos treinos mais pesados que você fez em profunda cetose e o fígado Não, simplesmente. em profunda cetose é É, capaz de ter sido dos treinos mais pesados que eu fiz. é, Sim. Porque antes, quando eu treinava muito pesado, foi cerca de 2, 3 anos antes de eu descobrir a cetogénica. Portanto, eu não estaria em cetose nessa altura. Foi de é. facto. Pá, e para quem não entende, era como se eu tivesse comido um carbo, como se eu tivesse comido um açúcar para tentar dar-me energia. E o corpo sozinho teve a capacidade de gerir tudo isso, todo o esforço, e dar-me tudo o que eu precisava. Após 3, 4 horas, quando eu fui jantar, eu voltei a medir e tinha novamente 78, uma coisa assim. Ou seja, passou aquele pico de energia, aquele pico de desgaste, o corpo voltou a regular para níveis ideais, 78 de glicemia e a cetose 2 e tal. É, a gente, vou botar os números aqui, né? A glicemia dita normal seria 100, qualquer coisa acima disso é pré-diabético, abaixo disso falta energia, né? Na teoria. Então o cara acorda de manhã, depois de 8, 10 horas dormindo, 12 horas de jejum, talvez se a última refeição foi Foi o às 10 jantar. da noite, faz o exame de sangue matinal de jejum de 8, 10 horas e está lá com o tanque de açúcar lotado. Ele está em 100. E se ele tiver em 106, 114, 126, ele é pré-diabético. Acima disso, ele é diabético, tá certo? Né? Isso é oficialidade. Os exames ruins de sangue mostram insulina 23. Os melhorzinhos estão mostrando 13. E o Eduardo, nesse nível todo maravilhoso, cheio de treinamento, deve estar em 2.0, 3, no máximo 5.0 de insulina. É E possível. por Por que, que acaso eles não gostava de medem? medir. Por que, que eles não medem a insulina? Por que, que eles medem a glicose? Porque é muito mais complicado você medir a insulina. Você tem que estar o dia inteiro medindo, você tem que ter um monitor completo o tempo inteiro. E é muito caro isso. Então eles medem a glicose. Agora veja, a gente pega 20 estudantes, acabou de ter um estudo desse, né? Os 20 estudantes, né, de Sport Hochschule Köln, ou seja, a universidade de esporte, são todos atletas, né, entre aspas, todo mundo treinado, quer treinar, né, quer ser treinador. Eles fazem, esses 20 atletas estão fazendo o treinamento deles, né, e olhando essas comparações. Aí o cara fala assim, olha, os exames de sangue aqui no marco inicial são esses, né? Tá todo mundo saudável, todo mundo atleta, todo mundo jovem entre 18 e 23 anos de idade, tudo bem? Então, não são comparativos com uma sociedade, uma pessoa de 50 anos não tem nada a ver com aquilo ali, né? Lógico. Certo. Ah, não sei bem, é possível, mas vamos dizer que não. Aí os caras entram numa dieta cetogênica, Eduardo. E sabe o que acontece? Os valores de sangue ainda assim melhoram. O pensamento que tem que ser claro para todo mundo é que esses caras, atletas, comendo bem, de acordo com a oficialidade e se movimentando regularmente, já tinham o sangue pré-diabético. Deu para entender? E eles têm uma melhora nos valores sanguíneos de triglicerídeo, colesterol, várias melhoras no sangue, só por mudar de alimentação. Isso está mais do que comprovado. A gente sabe agora, com certeza, não há dúvida sobre isso. E a bomba vem em cima disso mesmo. Se vai lembrar da outra live, onde eu comecei falando do Cândida, que o Cândida era a base da AIDS, que era a base do câncer, que era isso, que é aquilo. E aí, há 10 anos atrás, apareceu um médico, o Dr. Simoncini, Túlio Simoncini. Por favor, anotem esse nome. Túlio Simoncini. Esse cara, ele tinha percebido a relação de que todo mundo que tinha uns tipos específicos de câncer tinha um afta. E ele resolveu experimentar aquilo que se usa comumente contra a afta e injetar diretamente bicarbonato de sódio diluído na água nas células cancerígenas desse câncer específico. E percebeu que as células cancerígenas simplesmente desabavam e
deixavam de existir. Quando ele publicou, ele foi expulso da Academia de Medicina da Itália. Olha a teoria da conspiração. Expulso, foi para os Estados Unidos, fez uma palestra no Instituto de Cardiologia americano, que é muito forte, e o pessoal bateu palma em pé, ovacionou o cara, né, e ele continuou o trabalho dele. Há 2, 3 dias atrás ele publicou. E o que ele publicou? Que todo câncer é cândida na base. E eu vou explicar depois por que isso é tão importante. Realmente, dessas doenças possíveis, sempre tem uma bactéria, ou um fungo, ou um verme envolvido, um parasita envolvido. E ele está falando claramente, é ele que está falando. Eu estou apenas repetindo o que ele disse, estou citando. A bomba completa é essa, né? Você usa o bicarbonato de sódio para matar a afta, pode usar para matar o câncer. E o câncer benigno é aquele que o corpo conseguiu encapsular a área do cândida. E o maligno, é o que eu falo sempre, é aquele que o corpo não consegue encapsular e fica inflamando, desinflamando o tempo inteiro. E isso é muito importante, porque eu já vi algumas pessoas aqui comentando que nada funciona, nada funciona. Sim, nada funciona. Eu vou explicar por que, então, no caso, o emagrecimento fica impedido pelo estrogênio alto, pelo cortisol Peter, alto ou pelo cândida. antes de explicares, o tempo da live está a acabar. Eu vou desligar para conseguir salvar a live, porque senão da outra vez a gente perdeu a primeira parte. Não foi desta última, foi da outra. Eu vou terminar para salvar a live e volto a abrir uma nova e continuamos a conversa. Pode Você ser? vai abrir então. Beleza, eu Eu vou vou esperar abrir você. depois uma nova live, tá? Perfeito. Então vá, Perfeito. pessoal, 2 minutos no máximo e eu volto já e abro já uma live. Até já. Um pequeno quebra de intervalo e aí a gente vai falar sobre Exatamente, estrogênio. exatamente. Estrogênio, insulina e cortisol.